Hoje é o Dia Mundial da Coluna, gente. Por isso estou recebendo aqui no nosso estúdio o super fisioterapeuta Fabrício Crescencio para a gente falar sobre as principais causas de dores na coluna e também como resolver. Fabrício, boa tarde. Tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia. É um prazer novamente estar aqui falando com vocês. Imagino, o prazer é todo nosso. Primeiro, vamos começar falando sobre as dores, né? As queixas mais comuns. Hérnia de disco. O que é a hérnia de disco? Como que eu identifico uma hérnia de disco? Bom, hérnia de disco é uma das doenças mais comuns da coluna hoje, né? Então, ela justifica grande parte dos atendimentos fisioterapêuticos, né? Sintomas muito comuns de hérnia de disco iniciais, antes ainda de a gente pensar no exame de imagem que vai concluir isso, mas uma dor que começa a te limitar no cotidiano, uma dor que limita você no dia a dia de fazer movimentos básicos, como se abaixar, dá muita rigidez matinal, você levanta muito rígido, muito doloroso, depois começa a dar uma esquentada. Isso já são sintomas de hérnia de disco. Estou falando de lombar, né? Mas pode acontecer no pescoço também. Então, esses sintomas de fisgadas nas costas, muita dor para se curvar, eu vou fazer uma tarefa curvado, me limita, me dói, né? Uma tosse, um espirro intenso pode aumentar a dor nas costas, isso aí pode já estar mostrando um sinal de hérnia de disco. Então, alguns sintomas simples que já dá para ficar de alerta, para dar a alerta à pessoa a não esperar muito tempo, porque esses sintomas geralmente vão mostrar piora ao decorrer do tempo se nada for feito. Ainda mais se forçar. Fala, não, é normal, eu vou continuar forçando. O risco é grande de piorar, né? E o que fazer, então, nesses casos de hérnia de disco, Fabrício? Quando já tem o diagnóstico concluído, né, já passou para um ortopedista, a fisioterapia ela tem uma alta eficácia no tratamento, né? Então, tem vários métodos, né? Então, tem métodos de correção postural que podem ajudar, tem osteopatia, que é uma técnica que está em alta e ajuda muito. O método Mackenzie é um grande aliado nos tratamentos de hérnia de disco, né? Então, basicamente, a fisioterapia. Posterior a essa recuperação, que a gente está falando naquela situação muito limitante. Eu estou com muita dor, eu estou incapaz, eu não consigo ficar muito tempo em pé, eu não consigo fazer uma viagem de carro, porque quando fica sentado dá muita dor, muita dificuldade de levantar. Então, recuperar isso com a fisioterapia, logo após condicionamento físico. Aí é um personal trainer, uma academia, para manter a musculatura dessa coluna forte, porque elas são a parede de uma coluna saudável. E a artrose? O que é artrose e o que as pessoas que sofrem com artrose elas sentem e quais são as causas? Bom, a artrose geralmente acomete mais idosos, né? Porque é uma degeneração natural. As articulações começam a se degenerar, elas começam a se atritar e começam a inchar e gerar dores e limitações. Mas podem acontecer também em jovens por sobrecarga. Por exemplo, um treino muito pesado, aquela pessoa que atividade física é ótimo, mas aquele que sobrecarrega demais, ou um atleta, ele pode, naquela articulação que ele tem sobrecarga, desenvolver um desgaste na articulação e aquilo começar a gerar inchaços, limitações, dores, né? E o tratamento aí, nesse jovem, é aliviar um pouco a carga, né? Fisioterapia também, para recuperar o movimento. E na pessoa de mais idade, técnicas como atividade física, como atividades na água, por exemplo, hidroterapia, hidroginástica, pilates, isso é um tratamento, porque ela não tem cura. A artrose, ela é o cabelo branco das articulações, né? Então, é natural, é nossa... Você pode pintar, mas vai estar ali. Tá ali, a verdade está lá, né? Então, você tem que tratar o constante. Então, hábitos de vida saudáveis, uma boa alimentação, uma atividade física, controle do estresse, porque estresse também valoriza qualquer dor dessa. Né? Por exemplo, Fabrício, idosos que são mais ativos, né? Que ali, antes de chegar, né, nos 70 a mais, 80 a mais, foram pessoas ativas que iam para academia ou que faziam caminhadas, enfim, toda essa situação. As chances são menores de ter esse tipo de problema? O sintoma, sim. Essa pessoa pode desencadear um pouco da artrose, porque é um envelhecimento. Mas ela vai ocultar esse sintoma. Então, às vezes a pessoa foi fazer até um exame de imagem, nunca teve dor nenhuma na região e vai dar lá degenerações, desgastes. Mas o que importa é o funcionamento do corpo. Então, se está funcionando bem, ela vai ter uma qualidade de vida muito boa. Então, o tratamento da artrose é isso. É manter um corpo ativo e cuidados, né? Não sobrecarregar demais, né? E agora, quem nunca, né, ouviu alguém falando dor no ciático? Ai, meu ciático hoje está pegando. Ai, fulano está com dor no ciático. Fulano não veio trabalhar porque o ciático atacou. O que é a dor no ciática? Essa danada. Tem muita gente que confunde a dor ciática com dor lombar. Coloca a mão Sempre na lombar. Coloca a mão aqui. Meu ciático está atacado. Não, ali geralmente é a dor da lombar, é a lombalgia que a gente chama. O ciático ele vai acometer a perna, Patrícia. Então, mas não irradia, talvez? Como é que vai? Não. Desce. Né? Desce. Então, geralmente, uma dor lombar crônica, antiga, quando não tratada, pode evoluir para uma ciática.
Olha! Uma hérnia de disco, por exemplo, quando pequena, doer só a lombar, mas se essa hérnia ficar maior, pode tocar nos nervos que saem da coluna e irradiar para a perna. E essa irradiação é dor, a pessoa sente, ai, corre atrás da coxa, vai lá na minha canela, pode acontecer de amortecer, de formigar o pé, a perna, né? Tem uma sensação de amortecimento, como se tivesse tido uma anestesia que é constante, né? Isso já é uma síndrome radicular pela classe da ciência, né? Mas, no resumo, dor ciática. Entendi. Né? Mas essa dor, ela é contínua ou ela vem em crises, por exemplo? A pessoa tem a dor, daí toma um remédio, alguma coisa passa e depois a dor... Como é que é? Quando mais leve, sim, pode ter intermitente, que a gente chama. Tem momentos. Ah, esforcei e senti a dor na perna. Eu descansei, no outro dia já estou um pouco melhor. Mas eu vou lá e forço de novo. Até que um ponto, ela deixa de ser intermitente e começa a ser constante. Aí dói essa perna o tempo todo, deitado, sentado, andando. Aí é uma dor muito intensa, é muito forte. Quem tem uma ciática verdadeira reclama demais da dor. Ela é muito incapacitante. E o que fazer? Exames, ortopedistas, medicação, fisioterapia também. Né? Então a gente está no meio disso constantemente e quando consegue reabilitar, que é diminuir essa dor na perna, aí encaminhar para um preparador físico. Entendi. Né? Problemas posturais, né? Que todo mundo se organizando, se arrumando, a postura e tal, né? Geralmente, jovens ali acabam andando um pouco mais, né, encurvados, enfim, ou na melhor idade também a gente vê que senhorzinho, a senhorinha, né, mais encurvadinha, assim, essas questões de postura. A postura ela tem algumas linhas, né? Tem as doenças posturais, né? Que são tipo escoliose, cifoses graves, que tá na genética daquela pessoa, desencadeou aquela doença postural. Mas tem o desleixo postural, que não deixa de ser uma alteração. Entendi. É essa nova geração. Estou trabalhando sentado, estou aqui no sofá super relaxadão e fico longas horas, né? E geralmente ainda associado com alguém que é mais sedentário. Então essa postura vai desleixando, vai esticando ligamentos, tendões, começa a gerar dores e gera síndromes dolorosas posturais, né? Entendi. Então, qual que é a orientação para essas queixas? Também buscar avaliação postural para entender se é um desleixo postural, que é isso que a gente se acomoda, ou se é alguma doença postural e fazer o tratamento adequado. Quais são as principais doenças posturais? As posturais mesmo são as cifoses, hiperlordoses, né? A cifose é aquela corcunda que faz em cima, tá? A lordose é aquele quadril bem para frente, que projeta o abdômen para frente, empina muito o bumbum. Claro, a gente está falando de hiperlordose. E a escoliose, que é a mais comum, que é a coluna em S, né? Que ela é idiopática. Idiopática não tem a razão específica, né? Então, mesmo cuidando da postura, pode desencadear essa, e é mais encontrada em adolescentes, né? É cirúrgico ou com fisioterapia a gente consegue arrumar? Tem os casos cirúrgicos e os casos de tratamento conservador, né? Fisioterapia, né? Então depende de toda uma avaliação, né? Tem que ser feito exames de imagem, radiografias, medições de ângulos e conforme o ângulo for severo, não realmente vai escapar da cirurgia. Então, procedimentos cirúrgicos mesmo, né? Mas o diagnóstico precoce, Patrícia, é muito importante. Que você consegue não deixar isso piorar, se tratar precocemente. Né? Com certeza. Então, eu identifiquei uma adolescente que está com uma postura ali, tem uma diferença na cintura, tem uma diferencinha no ombro. Se eu pegar isso cedo, ali na faixa dos 10, 11 anos, o tratamento conservador tem uma alta eficácia. Agora, já peguei isso lá nos 20 anos, é um pouco mais difícil, se ela for grave. A gente não vai ter muito, porque já cresceu. Eu falo que criança é uma árvore em crescimento, né? Então, ela é maleável. Depois de adulto, ali nos 19, 20 anos, já estruturou. Então, o que ficou vai ser muito mais difícil de corrigir e, se for grave, realmente cirúrgico. É isso aí. E a gente está falando hoje sobre a coluna, gente, porque hoje é o dia da coluna e claro que você não vai cuidar da sua coluna só no dia da coluna, né? Hoje é mais um alerta para todo mundo. Então, Fabrício, dá algumas dicas pra gente, dicas de como que a gente pode cuidar bem da nossa coluna, porque muitas vezes a gente acaba desleixando um pouquinho, né? Dia a dia, rotina, e agacha errado, e levanta, e senta, e não fica na postura e tudo mais. Também a gente não tem hábito, por exemplo, de fazer um diagnóstico não, alguma coisa relacionada a preventivo e olhar como é que está a nossa coluna, né? Diferente, por exemplo, no Outubro Rosa, que a gente, câncer de mama, você vai e faz uma mamografia para saber como é que está? E a coluna, o que a gente pode fazer? Pois é, Patrícia, a coluna é um pouquinho mais complexo, porque muita gente deixa piorar, né? Ele acha, é só muscular, é só um mau jeitinho, né? Vai melhorar no outro dia, vai melhorar daqui uma semana, e aquilo vai encardindo, e vai ficando cada vez mais difícil. Então, assim, o corpo, ele não é nada bobo.
Pensa num carro super tecnológico, cheio de luzinhas no painel que está te avisando algum problema. O corpo avisa com a dor. Então, se você está fazendo algo e gerou dor, né, você já tem que ficar de alerta. Pô, isso aqui aconteceu uma vez. Se eu fazer a mesma tarefa, aconteceu de novo, o corpo está avisando que está falhando. Sim. E se eu continuar a forçar essa falha, vai piorar. Então, interpretar o sinal de não deixar a dor cronificar é a importância, né? O corpo avisa. Agora, como que eu consigo prevenir, claro, que isso acontece? Hábitos de vida, né? Então, uma boa alimentação, uma boa nutrição, um sono muito regular, né? Terapias, vamos dizer, estresse, ansiedade, pode favorecer. Mas por que o estresse vai piorar a minha coluna? Porque o corpo já está dizendo, tem um problema, ele está te avisando que é doloroso, ele está mandando um sinal. Se você está muito estressado, ansioso, esse sinal vai ser amplificado, então você vai sentir muito mais. Então, trabalhar o corpo com saúde no global é o que vai fazer a diferença. E lógico, a atividade física, porque a gente que nem fala. A coluna precisa de paredes fortes para nos sustentar em pé. A gente só tem uma coluna, a gente não tem duas igual às pernas. Então, essa coluna tem que ter muita força. E não tem outra saída, né, a não ser a atividade física. Não tem um remedinho que fortaleça o músculo. A ciência já comprou. A gente queria, né? Cumprimos. Aquele choquinho mágico. Já era. Não, a gente tem que malhar, tem que levantar cedo, tem que fazer exercício, tem que ter uma vida mais regrada nesse sentido. Aí você está prevenindo esses problemas de coluna, né? Mas lógico, a gente também vai degenerar. Como a artrose. Hora ou outra uma dorzinha é normal, só que ela não pode persistir. O persistir é o sinal que você tem que procurar ajuda. Avaliação do ortopedista, avaliação de um fisioterapeuta que trabalha na área, isso já vai dar um bom caminho. Né? Perfeito, é isso aí, gente. Se você também ainda tem algumas dúvidas sobre essa questão da coluna, pode entrar em contato direto com o Fabrício, é só acessar lá o teu Instagram, né? Você posta bastante coisa sobre o assunto, lá né? tem bastante informação, com certeza. Conta pra gente qual é. É Fabrício.Crescencio. Perfeito, obrigada, viu, Fabrício, Muito mais uma obrigado vez. pelo convite. E até a próxima. Até a próxima.